Bem-vindos ao tópico 3 da terceira unidade da disciplina de técnica dietética. Nesse tópico falaremos a respeito das restrições alimentares. Nos últimos anos, houve um aumento de pessoas com intolerâncias e alergias alimentares. Quando esses problemas eles não são tratados, eles podem ali acarretar danos à saúde das pessoas. A intolerância alimentar, ela ocorre em razão da exposição que a pessoa sofre a um componente tóxico ou uma substância própria do organismo, sem que haja a interação imunológica. São exemplos de intolerância alimentar a intolerância à lactose e a doença celíaca. As alergias alimentares, elas são reflexo das reações imunológicas, envolvendo ali imunoglobulinas, células T ou até mesmo ambas. Os alimentos que mais causam alergia são o leite de vaca, causando ali a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, clara de ovo, soja, amendoim, trigo, frutos do mar, peixes e nozes. Na doença celíaca, temos a intolerância alimentar ao glúten. Contato entre as células intestinais e o glúten promove no corpo do indivíduo uma resposta imunológica, gerando a produção de anticorpos que lesionam a mucosa do intestino delgado, restringindo ali a área de absorção dos nutrientes. Razões para o desenvolvimento da doença celíaca: suscetibilidade genética, fatores ambientais e exposição ao glúten. Temos aqui um exemplo, certo? De uma mucosa intestinal saudável e de uma mucosa intestinal de uma pessoa que tem doença celíaca, né, e não trata como deveria. Vemos aqui que as vilosidades, certo? Elas se apresentam normal. Já na pessoa que tem doença celíaca, as vilosidades elas ficam atrofiadas e isso acaba que prejudicando ali a absorção dos nutrientes. O glúten é uma rede proteica, ou seja, são prolaminas, grupo de proteínas presentes tanto na semente quanto nos cereais. Podemos encontrar o glúten no trigo, glutenina e gliadina, no centeio, secalina e na cevada, ordeína. Mas também podemos encontrar na aveia e no malte. Isso em virtude da contaminação cruzada. Esses alimentos, normalmente, eles não vão apresentar glúten. Só que, se eles forem processados no mesmo ambiente que foi processado o trigo, por exemplo, pode haver, se não tomar os devidos cuidados, contaminação cruzada desses alimentos. Esses cereais, eles são utilizados em diversas preparações, medicamentos, bebidas industrializadas, cosméticos, entre outros produtos não ingeríveis. Nem sempre o seu diagnóstico é óbvio. A doença ela pode afetar outros órgãos, além do trato gastrointestinal. Sua sintomatologia pode aparecer em qualquer idade. E pacientes que apresentam celíaca podem apresentar sintomatologia intestinal ou extraintestinal, como, por exemplo, dor abdominal, gases, distensão abdominal, refluxo, náusea, fadiga, mal-estar, diarreia, prisão de ventre crônica e deficiências nutricionais, como deficiência de ferro, ácido fólico, vitamina D ou vitamina K. O diagnóstico. O diagnóstico ele é feito através da avaliação clínica, em conjunto com avaliação laboratorial e histológica. No caso da histológica, temos a biópsia intestinal. A biópsia intestinal ela possibilita observar se existem lesões atípicas, como atrofia das vilosidades ou hiperplasia das criptas. Pacientes que apresentam doença celíaca devem ter uma dieta com exclusão total de glúten. E isso é por toda a vida, incluindo os alimentos que podem ser contaminados com glúten. Ao retirar o glúten da alimentação, os sintomas gastrointestinais vão desaparecer e vai ocorrer a restauração da morfologia normal da mucosa. A lei número 10.674, de 16 de maio de 2003, obriga que os produtos alimentícios comercializados eles informem sobre a presença do glúten para a preservação e controle da doença celíaca. Temos aqui um quadro dos alimentos que são seguros, questionáveis e que devem ser evitados por pessoas celíacas. Temos aqui, para grãos, cereais e farinhas, os alimentos seguros são amaranto, araruta, farinha de feijão, trigo sarraceno, milho, amido de milho, painço, quinoa, arroz, tapioca, pipoca, creme de arroz, creme de trigo, sarraceno, cereais sem glúten. Já os questionáveis temos mistura de panqueca de trigo sarraceno, aveia pura, não contaminadas, cereais de arroz trufado ou milho, que podem ali ter possíveis contaminações. E os evitáveis, trigo, temos cuscuz, semolina, triticale, germe de trigo, temos o centeio, cevada, aveia, malte da cevada, malte flavorizante, farelo de trigo, salgadinhos, croutons e waffles. Com relação às batatas, arroz e amido, temos que batata, mandioca, inhame, arroz, macarrão de trigo sarraceno 100%, macarrão sem glúten, polenta, tortinha de milho, são todos seguros para alimentação. Os questionáveis, verificar os rótulos de produtos de batata ou arroz comercializados em pacotes de temperos. E os evitáveis, purê de batata, batatas amassadas ou fritas, pode haver ali contaminação por alimento, ou até mesmo contaminação em relação ao óleo da fritura. Macarrão instantâneo, amido de trigo, tortilhas com farinha. Já para leite, iogurtes e queijos, temos como alimento seguro qualquer leite ou iogurte puro sem sabor. Soro de leite coalhado, creme de leite, todos os tipos de queijos. Os questionáveis são leites e iogurtes flavorizados, requeijões ou molhos de queijo, sempre verificar ali a questão do rótulo. E os evitáveis, leite maltado, iogurte com conteúdo crocante ou coberturas. Para carnes e ovos, temos todos os tipos de ovos, carnes vermelhas, peixes, aves ou frutos do mar fresco, puros, não tratados, peixes enlatados em salmoura, os questionáveis, carnes comercializadas tratadas, preservadas ou marinadas em peixes ou frutos do mar embutido, aves autorregadas ou curadas. E os evitáveis, carnes empanadas ou amaciadas e as salsichas. Já para frutas e sucos, qualquer fruta ou suco fresco, enlatado, congelado ou fruta seca pura. Questionáveis. Recheio de tortas, muitas vezes são empregados com farinha, contendo glúten. Muitas vezes essas tortas, elas passam por elas são espessadas com farinha, contendo glúten. E evitáveis, frutas secas polvilhadas com farinha.
Para bebida, são consideradas bebidas seguras café, chá, leite, vegetais, refrigerante, vinhos, todas as bebidas destiladas, cervejas isentas de glúten, questionáveis, verificar rótulo em mistura de café instantâneo, moca, suíço, cappuccino, chás de ervas, bebidas de soja ou arroz, pode conter o malte da cevada, e misturas de bebidas. E evitáveis, bebidas maltadas, cervejas e vodka. Sem trigo, não significa que o alimento está isento de glúten. Também existem alimentos que podem conter glúten em razão da contaminação oculta ou transcontaminação, como, por exemplo, alimentos processados ali nos mesmos equipamentos e utensílios utilizados para processar os alimentos de glúten. O ideal é que sejam equipamentos e utensílios separados. Frascos de condimentos. O ideal é manter um frasco ali para os alimentos sem glúten e certificar de que está sendo usado ali da forma correta. Filas em restaurantes self-service. É mais seguro pedir à la carte, pois durante ali, o movimento do restaurante, os utensílios, eles podem ser utilizados por outros clientes em alimentos com glúten, bem como possibilidade desses alimentos com glúten acabarem caindo de forma acidental nos alimentos sem glúten. Alimentos fritos. O óleo, geralmente é usado repetidas vezes, podendo haver ali contaminação. Escolha de matéria-prima. O ideal é que seja isenta de glúten, escolhendo ali os alimentos que contenham em seu rótulo isento de glúten. Evitar o contato direto dos utensílios e equipamentos, incluindo papel filme laminado e manteiga. Escolher utensílios que facilitem a higienização e descontaminação. Não devem possuir ali superfícies porosas, como, por exemplo, a espátula de silicone. Cuidado na higienização das louças. Louças, talheres e panos devem ser separados e higienizados de modo a não se misturarem com os utilizados para os alimentos com glúten. Orientar o paciente a observar a cozinha, observar os possíveis focos de contaminação, como, por exemplo, micro-ondas ou migalhas em cima da mesa. Cabe ao nutricionista orientar os pacientes da melhor forma, estando preparado para orientar os pacientes em relação ao preparo das receitas sem glúten e técnica dietética para ter ali bons resultados. Relembrando, o glúten, ele confere às preparações elasticidade, estrutura, liga e leveza. Existem combinações que vão trazer características semelhantes às características que o glúten ele proporciona, como combinar diferentes tipos de farinha. A farinha de arroz ela é muito utilizada para substituir a farinha de trigo, mas por não possuir glúten, ela resulta numa massa mais densa e quebradiça. O amido de milho, fécula de batata, mandioca, farinha de batata doce, farinha de coco, goma de tapioca, polvilho azedo ou doce, estabilizantes e espessantes podem ser utilizados para trazer elasticidade à massa. A proteína do ovo e gomas vegetais presentes tanto em frutas quanto em geleias podem substituir a propriedade estrutural do glúten, melhorando a textura das preparações. A mais usada em preparações assadas é a goma xantina, um carboidrato complexo sintetizado por bactérias do gênero Xanthomonas, transformando ali as soluções em soluções viscosas e géis hidrossolúveis, trazendo às preparações viscosidade, elasticidade e plasticidade. Gorduras, açúcares e fermentos também podem ser utilizados ali como ingredientes amaciantes. Leite, água e suco de frutas vão trazer a massa à umidade. Com relação à intolerância à lactose, temos que é uma incapacidade, seja parcial ou total, de digerir a lactose. Ela ocorre em função da redução ou ausência na produção da enzima responsável pela digestão da lactose no intestino delgado, ou seja, pela redução ou ausência na produção da lactase. Por não conseguir ser metabolizada, a lactose ela passa para o intestino grosso, podendo aumentar a quantidade de água no bolo fecal, por ação ali osmótica. Pode ser utilizada como substrato para as bactérias, transformando ali o lactato em ácidos graxos de cadeia curta, como propionato, butirato e acetato. Além disso, pode gerar também o dióxido de carbono e gás hidrogênio. Temos aqui um exemplo, certo? Do trato gastrointestinal de uma pessoa que não possui intolerância à lactose e de uma pessoa que possui intolerância à lactose. Vemos aqui que a lactose, ao ser ingerida, ela é quebrada, ou seja, ela é digerida, ali liberando glicose e galactose, que passam pela membrana e vão ser absorvidas, certo? Então, nesse caso, não tem nenhum sintoma, porque ela não vai passar para o colo. Ela vai ser digerida aqui no jejum. Já para uma pessoa que não possui a lactase, o que vai acontecer? A lactose, ela vai entrar, certo? No trato gastrointestinal, ela vai passar direto pelo local que ela deveria ser absorvida, mas não foi, estando ali pro colo. Como vimos, o que vai acontecer no colo? No colo, essa lactose ela vai aumentar a quantidade de água no bolo fecal. Esse aumento na quantidade de água no bolo fecal vai proporcionar um quadro ali de diarreia, certo? Além disso, ela também vai produzir o quê? Os ácidos graxos de cadeia curta, vai produzir dióxido de carbono, também vai produzir gases hidrogênio. O que vai acontecer? Vai acontecer aqui um estufamento por causa da quantidade de gases que está sendo produzida aqui no colo. Esse estufamento vai gerar o quê? Dor abdominal e inchaço, certo? Após o desmame, cerca de 75% da população mundial reduz drasticamente a produção de lactase, mesmo com a exposição contínua à lactose. Existem fatores ligados à intolerância à lactose, como distúrbios genéticos, danos causados na mucosa intestinal, como por exemplo doença de Crohn, entre outros fatores. A intolerância à lactose ela pode ser classificada em 3 tipos: intolerância congênita, intolerância primária e intolerância secundária. Na intolerância congênita, temos que ela pode ser causada por problemas genéticos. A pessoa ela já nasce sem produzir lactase, é um tipo raro de intolerância e é caracterizado por uma condição crônica. Na intolerância primária, temos como causa a redução natural e progressiva da enzima lactase, que vai da adolescência até o final da vida. E temos a intolerância secundária, que ela é causada por alguma doença intestinal, como, por exemplo, diarreia, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, doença celíaca, alergia à proteína do leite, tendo ser uma intolerância temporária, desaparecendo após o controle da doença base. Pacientes com intolerância à lactose vão apresentar sintomas abdominais como flatulência, desconforto abdominal, diarreia, fezes pastosas e fétida, náusea, borborigmo, vômito e constipação. O borborigmo é um termo técnico dado para os ruídos que a barriga ela faz, geralmente quando está vazia ou durante a digestão. Os sintomas, eles costumam aparecer após 30 minutos ou até 2 horas após o consumo. É preciso ingerir 12 gramas de lactose, que é de 240 ml de leite, para iniciar os sintomas nesses pacientes. Alguns pacientes, eles conseguem ingerir pequenas quantidades de lactose sem apresentar sintomas.
Os sintomas e suas manifestações clínicas são semelhantes aos sintomas da alergia à proteína do leite de vaca, podendo haver erro ali no diagnóstico. Nesse caso, deve ser observado se existe a presença ali de lesões na pele, bem como problemas ali, sintomas respiratórios, comuns em pacientes que têm APLV. A suspeita da intolerância, ela se inicia com o aparecimento de sintomas gastrointestinais após a ingestão de alimentos que contêm lactose, acompanhado da melhora após a ingestão da enzima, da lactase. O diagnóstico da má absorção, ele pode ser feito através do teste respiratório de hidrogênio. Lembra que quando não digerimos a lactose e ela passa para o colo, as bactérias elas vão fermentar, vai ocorrer produção de gás hidrogênio que vai ser eliminado na respiração. Ou pelo teste de tolerância à lactose. No teste respiratório de hidrogênio, ele é feito da seguinte forma: o paciente ingere uma dose padrão de lactose e após 60 a 90 minutos é realizada a medição do hidrogênio na respiração. Se o paciente ele apresenta um aumento na concentração de hidrogênio, o resultado é positivo. Esse é um teste de tolerância à lactose. Nesse teste, o paciente ele também ingere uma dose padrão de lactose. Se o indivíduo que for intolerante ele não apresentar elevação da glicemia, ou seja, se os valores de glicemia eles forem menores que 20 miligramas por decilitro, em qualquer dos 3 tempos, que é de 60, 90 e 120 minutos, o resultado ele vai ser positivo. Não há tratamento para pessoas com intolerância à lactose, porém, os seus sinais eles podem ser prevenidos ou amenizados. Inicialmente, é recomendado que o paciente ele mude sua dieta, ou seja, restrição de leite e derivados, para amenizar a questão dos sintomas. A redução ou exclusão vai depender do grau de intolerância da pessoa. O desconhecimento dos alimentos que contêm lactose pode dificultar a redução ou a exclusão, e cabe ao nutricionista ensinar o paciente a respeito da importância de observar os rótulos. Com relação aos alimentos com lactose, vamos ter o leite de vaca HT, leite em pó, leite fermentado, leite condensado, coalhada, iogurtes, manteiga, margarina. Algumas margarinas contêm, e isso é muito interessante, tem que observar, queijos e produtos de queijo, sobremesas, creme de leite, chantilly, torradas, pães, embutidos, lasanhas, escondidinhos, requeijão, sorvete, molhos, mistura e pós para preparo de bebidas à base de café com leite, fórmulas infantis e chocolates. Informações a respeito da legislação para a rotulagem de produtos alimentícios devem ser com base na quantidade de lactose. Esses alimentos que possuem a quantidade abaixo de 100 miligramas, eles são zero lactose, são isentos de lactose, 0% lactose, sem lactose ou não contém lactose. Eles vão apresentar uma dessas frases aqui no rótulo. Já os alimentos de 100 miligramas até 1 grama ou 100 gramas, né, eles vão apresentar baixo teor de lactose ou baixo em lactose. Já os alimentos que são iguais ou acima de 100 miligramas ou 100 gramas ou ml, eles vão conter lactose. Há uma preocupação com relação à suspensão dos alimentos que contêm lactose, em virtude do suprimento da quantidade adequada de proteína, cálcio, riboflavina e vitamina D, que estão ali presentes nos alimentos à base de leite e seus derivados. Para evitar possíveis problemas, devemos incentivar que os pacientes eles comam outros alimentos ali que também são fontes desses nutrientes, como gergelim, brócolis, couve, agrião, mostarda, repolho, nabo, peixe de ossos moles, como salmão e a sardinha, mariscos e camarões, fontes ali ricas de cálcio, ou ainda realizem suplementação. Alimentos zero lactose possibilitam ao paciente ingerir os nutrientes, vitaminas e minerais presentes ali no leite. Os alimentos zero lactose, eles passam por tratamento feitos ali com a enzima lactase. Essa enzima ela vai ser responsável por decompor a lactose ali em glicose galactose daquele alimento, ou seja, do leite, enfim. Vamos usar o exemplo do leite, né? Após a decomposição, o que vai acontecer? Esse leite ele vai se apresentar com sabor um pouco mais doce em comparação ao leite normal. Na farmácia, também podemos encontrar comprimidos ou líquidos ali que possuem a enzima lactase. Essa enzima ela vai hidrolisar os produtos à base de lactose, ajudando ali na absorção, sendo uma alternativa para evitar ou reduzir os desconfortos intestinais causados pela lactose. O leite fermentado, queijos velhos e iogurtes, eles também são bem tolerados, pois apresentam ali na sua composição baixo teor de lactose. Isso em razão da atuação ali dos micro-organismos. Os micro-organismos, eles possuem a enzima lactase, que vai realizar a hidrólise da lactose. O mais tolerado entre esses alimentos é o iogurte, em razão da alta atividade da lactase presente nos micro-organismos. E aí temos alguns micro-organismos que podem estar presentes ali no iogurte. O iogurte congelado, ele pode não ser tão bem absorvido em razão do congelamento desses micro-organismos. Então, quando você congela o iogurte, você para ou reduz, certo, a atividade desses micro-organismos. Então, pode ser que no iogurte congelado você não consiga obter os mesmos resultados que o iogurte normal, em temperatura normal. Alergia à proteína do leite, a APLV. É uma alergia alimentar, geralmente presente ali durante a infância, comum entre os lactentes, ou seja, entre os bebês, com manifestação clínica nos primeiros 6 meses de vida. Ela é caracterizada pela reação do sistema imunológico em razão da presença da proteína do leite de vaca, principalmente a caseína e as proteínas ali presentes no soro do leite, como a alfa-lactoalbumina e a beta-lactoglobulina. Na maioria dos casos, essas proteínas elas não são reconhecidas pelo sistema imunológico, desencadeando o quadro de alergia. As reações provocadas pelo sistema imunológico podem ser do tipo 1, mediadas pelas imunoglobulinas E, caracterizado por uma reação direta ou imediata. Pode ocorrer ali entre minutos e até 8 horas após o contato com o alérgeno, ou seja, com a proteína do leite. E o tipo 3, mediadas por imunocomplexos, ou seja, complexos imunes. São manifestações mais tardias, podendo aparecer entre 2 horas e até 3 dias após o contato com o alérgeno. Gente, pode aparecer alérgeno ou antígeno. As duas palavras significam a mesma coisa. Sintomas clássicos dessa alergia: hipersensibilidade gastrointestinal imediata após a ingestão do alérgeno, náuseas, diarreia, dores abdominais. O baixo ganho de peso e a desnutrição pode ocorrer em razão da má absorção do intestino ou a perda de parte da energia ingerida em razão dos vômitos. Os sintomas eles podem variar, dificultando o diagnóstico preciso. Algumas crianças com APLV, elas também podem apresentar reação ao consumo de carne de vaca. Para identificação dos alimentos suspeitos, recomenda-se que esses alimentos eles sejam eliminados da dieta por um período ali entre 2 a 8 semanas para obter informações necessárias para o diagnóstico e a redução dos sintomas. Durante esse período, é interessante ficar atento se vai aparecer ou não deficiência com relação a minerais e vitaminas,
Se a exclusão desses alimentos resultar na melhora dos sintomas, sua reintrodução ela deverá ser feita de forma gradual, ou seja, ao longo do tempo, acompanhando ali se vai ter ou não retorno dos sintomas. Para aliviar os sintomas e manter ou recuperar o estado nutricional, é recomendado que o paciente ele tenha uma dieta substitutiva, visando ali atender às necessidades nutricionais de crescimento e desenvolvimento, ou seja, vai substituir por alimentos que contenham ali os nutrientes semelhantes àqueles nutrientes dos alimentos que foram retirados. Para as lactentes, as modificações elas devem ser realizadas na dieta da mãe, ou seja, na nutriz, através da retirada dos alimentos que contenham a proteína do leite de vaca. No caso da utilização de fórmulas, o nutricionista ele deve avaliar qual a melhor opção disponível no mercado, levando em conta ali a composição da fórmula, o custo, disponibilidade, aceitação por parte da criança e o potencial residual de alérgenos. No mercado, existem inúmeras fórmulas infantis livres da proteína do leite de vaca, podem ser utilizadas para pacientes com APLV. Essas fórmulas elas podem se apresentar parcialmente hidrolisadas, extensamente hidrolisadas, à base de aminoácidos livres, à base de soja orgânica. Cabe ao nutricionista avaliar cada caso e reconhecer qual a melhor fórmula a ser utilizada pelo paciente naquele determinado momento. Temos aqui uma lista, certo, de alimentos que são proibidos para pacientes que têm APLV, lactoalbumina, lactoglobulina, fosfato de lactoalbumin, lactato, lactoferrina, lactulose, lactuloma, caseína, caseína hidrolisada, caseinato de cálcio, caseinato de potássio, caseinato de amônia, caseinato de magnésio, caseinato de soja, chantilly, que pode conter na sua composição caseinato, estabilizantes com caseinato de sódio, fosfato de lactato albumina, pudim, chocolate, temperos cremosos, molhos cremosos, leite maltado, proteína em pó, sorvete, manteiga ghee, manteiga, leite em pó, gemada, leite integral, leite semi-desnatado, leite desnatado, leite em pó, leite condensado, leite evaporado, leite sem lactose, leite maltado, leite desidratado, leite fermentado, nata, queijo, soro de leite, gordura de leite, coalhada, whey protein e até fermento lácteo. Finalizamos aqui o terceiro tópico da terceira unidade. Nos vemos no último tópico, que é o tópico 4.